Jogando pela direita, com o Tales pela esquerda e o Depay centralizado e o Garro atrás, rapaz, mudou completamente o patamar do time do Corinthians. E para fechar, muita gente perguntando, mas muita gente perguntando, de Sérgio Ramos. Sérgio Ramos, ele já tem 38 anos, jogador histórico do Real Madrid, Sevilha. Salve, fiel! Sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão, como a imprensa vem repercutindo ali o dia a dia do Corinthians e principalmente os detalhes da chegada do Memphis Depay ao Corinthians, uma contratação bombástica, até os rivais ali estão alucinados, né? O Chico Garcia, que é um cara que sempre traz notícias sobre o Corinthians, também pôde trazer detalhes, falar um pouco sobre o que esperar do Depay no Corinthians, quais foram as negociações que ninguém tá falando, como é que será pago, quanto será o salário, o Sérgio Ramos vem pro Timão, que história é essa? É isso que vamos acompanhar no vídeo de hoje, porque tem muita informação sobre o Corinthians. Antes de começar, pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal pra gente acompanhar tudo aqui no Corinthians Informa. O Chico Garcia pode falar um pouco também sobre o Timão, né, que amanhã enfrentará o time do Juventude. Pra quem não se lembra, né, porque faz algum tempinho já, o Timão perdeu fora de casa, perdeu pro Juventude, tava perdendo por 2-0, conseguiu fazer o gol no final ali com o zagueiro Gustavo Henrique, diminuiu para 2-1, ou seja, se vencer por um gol de diferença, o Juventude no jogo da volta na Neoquímica Arena, a partida irá para as cobranças de pênalti. A gente sabe, né, que nos pênaltis o Hugo cresce demais e certamente poderá dar classificação para o Corinthians. Se empatar, tá classificado. Se perder, também tá fora. Se vencer por um gol de diferença, pênaltis. Se vencer por 2 ou mais, o Corinthians estará classificado para as semifinais da Copa do Brasil. O Chico Garcia trouxe informações e é isso que vamos acompanhar a partir de agora. Deixa o like, inscreva-se, que é importante demais para o nosso crescimento. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo e ver tudo que ele falou. Depay anunciado no Corinthians, no Timão. Depay é do Timão. Que loucura, gente. Que momento estamos vivendo. Uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro, uma das maiores contratações do século no futebol brasileiro. Eu diria na história, né? Mas vamos ficar no século, vamos ficar nos últimos tempos. É incrível, é incrível. Aos 30 anos, auge físico e técnico, Memphis Depay, o holandês, vice-artilheiro histórico da seleção holandesa, com 46 gols, ex-Atlético de Madrid, Barcelona e Manchester United, ele mesmo, Memphis Depay, o rapper, o centroavante ou o atacante holandês, está vindo jogar no Brasil e está vindo jogar no Corinthians. Que notícia maravilhosa, gente. Ah, como vai pagar? Tem dívida, fair play. Isso tudo, eu não estou sendo ufanista aqui e nem ignorando esse fato. Mas, gente, vamos lá. Para você ganhar no futebol, para você angariar receita no futebol, o que você precisa fazer? Você precisa investir no futebol. E os clubes muitas vezes fazem isso com capacidade de endividamento. Isso não é errado. Todos fazem isso. Você ganha crédito no mercado, você faz acordo com patrocinador aqui e ali, com prestações para serem pagas lá na frente. Por quê? Porque você só consegue ganhar no futebol quando você investe no futebol. É muito mais fácil você arrecadar um valor se o Corinthians ganhar uma Copa esse ano, ou se com a chegada de um jogador desse quilate ou com os demais reforços que chegaram, você a partir de agora começar a vender camisa, você ter ações de marketing, eventos, você capitalizar com isso, do que se você se mantiver, digamos, linear ou numa linearidade para baixo, regular para baixo, daqui a pouco caindo para uma segunda divisão em que a tua receita vai diminuir cada vez mais. Não faz sentido. Porque o futebol é a razão de ser do clube. Então, para você ter retorno no futebol, você tem que investir no futebol. E eu adoro essas contratações ousadas. Ah, mas o Corinthians está devendo, não sei o quê. Isso é outra história. O que nós estamos falando agora é de um clube que tem a razão de ser dentro de campo e que precisava melhorar a sua estrutura dentro de campo, até para se manter na Série A, continuar capitalizando receitas e, com isso, vender cotas de televisão, atrair mais patrocinador, autoestima do torcedor, que se associa mais quando isso acontece. Gente, uma bola de neve, é um efeito cascata. Então, esse é o exemplo.
Quando você estiver ruim, quando você estiver mal das pernas no futebol, invista no futebol. Porque aí você tem a capacidade de ter o retorno. E se o retorno não vier, Chico? E se não ganhar uma Copa? E se acabar rebaixado? Quando você faz esse tipo de contratação, o risco é menor. O risco é quase zero, porque você traz jogadores que vão te dar retorno. Então, gente, vamos virar essa página. Próxima pauta. Essa questão é para o Corinthians resolver. Se ali na frente der ruim, der chabu, não sei o quê, a gente vai trazer todas as informações aqui e vai, obviamente, cobrar e fiscalizar nesse sentido, porque, obviamente, né, você tem que cuidar da saúde financeira do clube. Nesse momento, o que precisava cuidar é da saúde do time, da saúde do torcedor. Sim, essa diretoria precisava cuidar do clube e é o que eles estão fazendo, contratando e muito bem. Pode ser que não dê tempo mesmo, e aí mesmo o Corinthians avançando contra o Juventude, se for eliminado, beleza, não tem mais o que fazer, mas se avançar contra o Juventude, o Corinthians vai tentar colocá-lo na semifinal. Para isso ele tinha que estar inscrito no BID até essa segunda-feira. Ele não conseguiu, mas talvez por conta da peculiaridade de ser um jogador europeu, vir de fora e a documentação muitas vezes, né, ter chegado na FIFA, mas não na CBF e tal, enfim, dentro dessa nuance aí, né, de uma situação praticamente única, o Corinthians entende que daqui a pouco consegue inscrevê-lo depois. Provavelmente essa resposta vai chegar entre hoje e amanhã. Se não der, não deu, e aí o Depay não pode jogar a Copa do Brasil mesmo. Sul-Americana tem até sexta-feira, então isso aí é tranquilo. Ele, inclusive, deve fazer a sua estreia no jogo de ida contra o Fortaleza no dia 17 de setembro. E aí depois joga o jogo de volta também, 24 de setembro, a partida de volta e a grande decisão para ver se o Corinthians avança para a semifinal da Sul-Americana. Campeonato Brasileiro também era dia 9, porém, até o dia 20, ele pode entrar substituindo algum jogador previamente inscrito no Campeonato Brasileiro. São 8 trocas permitidas até o dia 20 de setembro. Então, o Depay no Campeonato Brasileiro vai ser inscrito sem maiores problemas. Na Sul-Americana, também. Na Copa do Brasil, em princípio, não mais. Já expirou o tempo, mas o Corinthians ainda vai tentar algum último recurso, na FIFA, inclusive, para ver se consegue, por conta desse atraso de documentação da Federação Espanhola, para poder inscrevê-lo na Copa do Brasil, caso o Corinthians avance de fase, né? A gente ainda precisa saber o que vai acontecer nesse jogo contra o Juventude. No intervalo, ele deve ser apresentado à fiel torcida dentro da Neoquímica Arena, que vai vir abaixo para recepcionar o holandês. Que grande contratação. Mas para fechar esse vídeo, tem a boa notícia do André Carrijo, esse sim, regularizado no BID, liberado inclusive para jogar na quarta-feira contra o Juventude. Perdão, contra o Juventude ele não pode, porque mudou o regulamento do ano passado para cá. Os jogadores não podem ser inscritos entre um jogo e outro da mesma fase eliminatória. Ele tinha que ter sido inscrito antes da fase quartas de final. No meio da fase quartas de final não pode mais. Então o Carrijo sim, ele pode ser inscrito para a fase semifinal, o Corinthians avançando. Se não, vale o mesmo para as demais competições. Até sexta-feira na Sul-Americana e até o dia 20 de setembro ele pode ser incluso aí, substituindo um jogador na lista do Brasileirão. Como ele foi regularizado no BID até o dia 9, ele até pode ser inscrito de qualquer maneira no Campeonato Brasileiro, pode estrear inclusive no fim de semana. André Carrijo, o peruano, que já chegou, desembarcou na manhã dessa segunda-feira, conversou com os repórteres, estava muito empolgado, satisfeito de jogar no Corinthians, pelo desafio, e que eu tenho certeza que também trata-se de uma grande contratação. Um pouco ofuscada no dia pelo anúncio do Depay, mas olha, esse cara aí também agrega demais o setor ofensivo. A gente está falando de um meia-ponta, um cara com muita habilidade, joga atrás do centroavante, joga pelo lado direito, tem profundidade, tem velocidade, tem qualidade, força física, finalização, jogando pela direita, com o Thales pela esquerda e o Depay centralizado e o Garro atrás, rapaz, mudou completamente o patamar do time do Corinthians. Depois eu vou fazer um vídeo aqui tentando escalar o melhor Corinthians, o melhor timão, de que maneira o Corinthians pode se portar com tantas opções agora que o técnico Ramon Dias vai recebendo. Inclusive, ele foi determinante na contratação do André Carrijo, que foi seu jogador lá no Al Hilal da Arábia Saudita. E para fechar, muita gente perguntando, mas muita gente perguntando, de Sérgio Ramos. Sérgio Ramos, ele já tem 38 anos, jogador histórico do Real Madrid, Sevilha,
que PSG ele nem jogou tanto, mas enfim, estava no Sevilha agora na última temporada, está livre no mercado e foi oferecido ao Corinthians. O Sérgio Ramos, enfim, já jogou com muitos brasileiros ao longo da carreira e está percebendo, obviamente, né, uma movimentação de mercado do Corinthians e se interessou. Achou interessante a ideia de jogar no futebol brasileiro aos 38 anos, jogar por aqui e tal, só que ele teria pedido um valor acima do que o Depay vai ganhar. E aí, gente, não dá, né? Porque é muito difícil que aconteça. Eu não vou determinar aqui que o Sérgio Ramos não vai ser contratado, mas é muito difícil, porque ele pediu algo na casa dos 4 a 5 milhões de reais por mês. O salário que o Depay vai receber, que é muito alto, eu concordo, a gente falou aqui, é 80% pago pela patrocinadora e 20% pelo Corinthians. Se der ruim com a patrocinadora, se rescindir o contrato, se bloquearem as contas, não sei o quê, o Corinthians vai ter que assumir o pagamento. Sim, ou seja, já vai ser um ônus grande se isso acontecer. Mas ok, é pagável dentro de uma folha de pagamento de mais de 20 milhões, de um orçamento milionário que tem um clube de futebol. Agora, por exemplo, esse valor da Esportes da Sorte de 60 milhões de reais, ele poderia ser pago para pagar dívidas? Não. Ele poderia ser pago, usado, né, para pagar outros jogadores, o André Carrijo, por exemplo? Não. Porque quando você faz o acordo com a patrocinadora, ela deixou muito claro que ela queria um jogador midiático. E esse é o Memphis Depay. É o cara que vai dar resposta e retorno em termos de marketing, atrelando a imagem do jogador à marca. Não dá para fazer isso com outro atleta. O Sérgio Ramos até tem uma capacidade midiática interessante, sim, mas você já está fazendo isso com o Depay. Então, tem que sair do bolso do Corinthians. É isso que eu quero dizer. Então, não adianta o Sérgio Ramos pedir 4, 5 milhões de reais, porque não vai ter aporte, a menos que o Corinthians consiga outro patrocinador para bancar o salário do Sérgio Ramos, o que eu não acredito que vai acontecer. É muito diferente você ter esse recurso para atacantes, Pra zagueiro já é mais difícil, né? Até porque ninguém liga tanto pra zaga quanto pro ataque. Essa que é a realidade. Todos os times buscam jogadores que vão ali marcar gols, que vão criar chances claras. Apesar de que o Sérgio Ramos marca muito mais gols do que muito centroavante aí. Se você pega a carreira dele, tem mais de 100 gols na carreira. É um dos maiores zagueiros assim, históricos do futebol, sabe? Um jogador mesmo que todo mundo será lembrado quando colocar na lista ali de melhores zagueiros da história. Certamente o Sérgio Ramos estará lá, né? Mas não dá para também arriscar esse valor inteiro num jogador dessa idade também, ainda mais depois de ter investido fortemente ali no Depay. O que a gente sabe é que ele já vai chegar no Corinthians, deve fazer um período ali de condicionamento físico e eu acho que não vai demorar muito para estrear não, pelo que o Chico falou aqui, né? Deve demorar pouquíssimo tempo, mas tem que tomar cuidado. Vai também não sair colocando de qualquer maneira o jogador em campo e aí ele vira contundir, que seria um enorme desastre ali pro Corinthians que precisa demais desse atleta. Diz aí, está animado com a chegada do Depay, com o André Carrijo também? Comente abaixo que é importante demais saber o que vocês pensam. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!